Como é bom estar aqui. Como é bom poder participar deste momento tão gostoso e de um ambiente tão preparado para a manifestação da presença de Deus. E desde a primeira vez que eu vim aqui, eu falei para o apóstolo Pedro que existem ambientes que a gente não precisa fazer esforço nenhum. O ambiente está preparado para a manifestação da glória de Deus. E esse é um lugar que as coisas fluem naturalmente. Por causa da presença do Senhor. Por causa da glória dEle que está nesse lugar. Obrigado, pastor Pedro. Toda a sua equipe, sua igreja. Me senti muito acolhido. Prazer muito grande conhecer o apóstolo Agostinho, sua família, sua esposa. Já tenho admiração por ti. A sua simplicidade. É fácil reconhecer homens que carregam a paternidade. O senhor tem paternidade. É notório isso. E é muito gostoso perceber isso. Mas deixa eu falar algo para vocês antes da gente entrar na palavra. Tudo que Deus está fazendo esses dias aqui, tudo que Deus está ministrando esses dias aqui no coração de vocês, só vai ter sentido se partir daqui e acontecer algo daquela porta para fora. A palavra de Deus lá no livro do profeta Ezequiel, diz que Ezequiel estava ali cativo, junto com os demais, e Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote. Imagina que Ezequiel é levado cativo com mais ou menos 25 anos de idade, próximo dele se tornar um sacerdote. E ao invés dele se tornar um sacerdote, ele está cativo na Babilônia. E nesse tempo Deus vira uma chave na vida de Ezequiel e Deus fala, agora eu preciso de um profeta. Tempo de cativeiro é tempo da voz profética se levantar. Eu entendo que o que o Brasil está vivendo nos dias de hoje é para que a voz profética seja restaurada, seja erguida novamente. Porque às vezes a gente se acomoda um pouco e paramos de sermos profetas de mudança, de transformação. Mas é interessante que Deus escolhe Ezequiel para ser o profeta deste tempo de cativeiro. E no capítulo 37 de Ezequiel, Deus leva ele para um vale de ossos secos. É interessante que Deus não começa esse tempo profético na vida de Ezequiel levando para o monte e leva para o vale. Isso vai meio que na contramão, principalmente da teologia coach, né? A teologia coach é vamos para o topo do monte. Mas o Deus do monte também é Deus dos vales. E Deus leva Ezequiel para um vale de ossos secos. E diz assim que é ossos sequíssimos. E é interessante que Deus pergunta para Ezequiel, porventura podem esses ossos reviver? Imagina Deus perguntando para o homem. E Ezequiel devolve a pergunta para Deus, Deus, o Senhor que sabe. Aí Deus fala, não, eu que sei não. Profetiza. Profetiza. E, às vezes a gente está olhando para a situação e falando para Deus, Deus, o que vai acontecer com o Brasil? Deus está dizendo, meu filho, erga a tua voz e profetiza. Deus continua sendo Deus. A palavra de Deus diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, o ano que o rei Uzias morreu, eu vi Deus assentado no alto e sublime trono. Espera aí, o rei morreu, mas Deus está dizendo, mas ele continua sentado no trono.
E eu vi quando o Bolsonaro perdeu, tanto gente dizendo o que vai ser agora, pastores, líderes, apóstolos, o que vai ser agora. E eu lembrei desse texto, no ano que Bolsonaro perdeu. Eu olhei para os céus e vi Deus assentado num alto e sublime trono. Ele continua sendo Deus. Não interessa quem está na presidência, o que interessa é quem está no trono dos céus. Ele continua sendo Deus. E é isso que nós temos que entender. E Deus fala assim, Ezequiel profetiza: diga aos ossos, ouve a voz do Senhor. Mas falar para osso, ouvir voz? Não parece? Como assim? Imagina o profeta botando a mão na cabeça da caveirinha e dizendo assim: Deus diz, assim diz o Senhor. Mas é assim, profeta tem que ser maluco, irmãos, tem que ser doido. Tem que falar para osso mesmo. Tem que falar para tudo que está acontecendo aí, dizer: olha, Deus é Senhor, Deus é Senhor. Ouvi a voz do Senhor. Ouvi a voz do Senhor. E aí no capítulo 37, Deus leva ele para o vale, mas no capítulo 40 diz que Deus levou ele para o monte. Porque o Deus do vale é o Deus do monte. Aí Deus leva Ezequiel para o monte e começa a dar uma visão para ele e leva ele para o templo. Ezequiel queria ser sacerdote, mas não está no templo, mas na visão Deus o leva para o templo. E diz que Deus vai mostrando parte por parte do templo. Cada lugar do templo Deus vai mostrando parte por parte. Capítulo 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Cada lugar ali Deus vai mostrando o templo. E quando chega no capítulo 47 de Ezequiel, diz que aí ele é levado para fora do templo. Para onde? Para fora do templo. Aí quando ele chega lá fora do templo, diz que saía dos limiares do templo uma água, um rio que saía dos limiares, que saía do trono e saía dos limiares do templo e corria para fora, não era para dentro. Ei, aquilo que você recebe aqui, se não correr para fora, não tem valor, não tem sentido. Não tem sentido a gente vir aqui ser cheio da glória, conhecer a presença, receber da presença, se isso não fizer um efeito lá fora. O que tem aqui tem que jorrar para fora, não é para dentro. O que Deus está fazendo esses dias aqui, se não jorrar dali para fora, que sentido tem? Aí diz que aquele homem diz que mede 1000 côvados e ele entra e dá água pelos artelhos, pelo tornozelo. Perceba que a profundidade se vive, não era dentro do templo. A profundidade se vive fora. Não adianta você falar assim: eu fiquei aqui 21 dias e estou cheio da presença, da glória que tem no templo, porque o templo se manifesta a glória, mas o que jorra é fora. É o que vai acontecer lá fora. Aí diz que mediu 1000 côvados, deu água pelos artelhos, 1000 côvados pelo joelho, 1000 côvados pelos lombos. Mas perceba que a medida é a mesma. A medida não muda. O que muda é o nível. Vou falar de novo. A medida não muda, o que muda é o nível. Escute, a medida do que Deus vai trazer para você sempre vai ser a mesma, mas o nível que você vai viver lá fora tem que ser outro. Quanto mais você caminha, mais profundo você tem que ir. Quanto mais você vai, você tem que ir mais profundo.
Mas diz a palavra que quando chega num determinado momento que não dá mais como atravessar, e diz assim, e cheguei num ponto que não dava para nadar, não dava para atravessar. A hora que chega no momento que não dava para nadar e atravessar, aí diz que ele voltou para a margem. Por que ele voltou para a margem? Porque a gente quer ir até onde a gente dá pé. A gente quer ir até... Sabe aquela pessoa que tem medo de nadar, que alguém entra na água e ele fala assim, ei, dá pé aí? Não é assim? Antes de pular ele não pergunta assim? Quem tem medo de nadar aí? Quando você vai entrar você não faz isso, ei, psh. Dá pé aí? Porque a gente quer ir no nível, a gente quer andar no nível que a gente controla. A gente quer andar no nível que a gente tem controle. Aí quando chega no nível que a gente não pode mais ter controle, é melhor voltar para a margem. Aí o texto vai dizer que lá na margem as árvores davam frutos. Mas o que adianta comer dos frutos da margem se você não conheceu a profundidade? Ei, escute. Deus está chamando vocês porque vocês vão entrar num nível superior. E para conquistar as 50 nações, vai ter que chegar num ponto que não dá mais para ser no meu controle. Vou ter que confiar. Eu vou ter que confiar para ir. Eu vou ter que confiar porque agora o negócio, a medida é a mesma, mas só que agora chegou num nível que eu tenho que depender totalmente de Deus. E existem níveis que você vai caminhar nas suas próprias pernas. Mas vai chegar um nível que você vai ter que confiar em Deus. Olha o que o profeta fala. E quando chegou nas águas profundas, chegou num lugar que não se dava para atravessar, a não ser a nado. Então quer dizer que não é que não dava para atravessar, é que tinha que nadar. É que existem níveis que vai exigir um esforço maior. E às vezes a gente não quer entrar nesse esforço maior. A gente quer ir até onde eu consigo andar e ter segurança naquilo que eu posso fazer ou alcançar. E eu sou boca de Deus para falar para você nesta noite. Deus quer te levar para um nível. E na hora que você não poder colocar mais o pé, as águas vão te levar. As águas vão te levar. E diz assim que por onde essas águas passavam, levava cura. Ei, tem gente aqui nessa cidade precisando de cura. Ei, tem gente nas nações precisando de cura. Tem gente nas nações. A palavra de Deus diz que as águas desse rio eram cura para as nações. Mas só vai conseguir ir nessas águas quem tiver coragem de continuar indo para o próximo nível. A medida é a mesma. O nível vai ser outro. Deus está dizendo para essa igreja que chegou o tempo de um nível mais profundo. E quem tiver coragem vai experimentar desse nível profundo. Quem tiver coragem vai experimentar deste nível profundo. Eu quero beber. Eu quero o quê? Eu quero fluir nos teus rios, fontes de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Vai jorrar uma fonte desse lugar.
e vai esparramar por essa cidade. E por onde essas águas passarem, vai trazer cura. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 10. Versículo 46. Marcos 10, 46. Quem achou, diga amém. Melhor, Marcos 10. Marcos 10. Eu que abri errado aqui. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, assentado junto do caminho, mendigando. Lembra bem, Bartimeu. Bar é filho, Timeu, filho de Timeu. Eu quero frisar isso, porque depois nós vamos entender algo mais à frente. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Havia ali esse cego, filho de Timeu, mendigando. E a Bíblia diz que Jesus está saindo de Jericó. Provavelmente esse cego já tinha ouvido o barulho da chegada. E agora ele vê o agito da saída. Provavelmente ele pergunta: quem é que está passando aí? Porque o texto vai dizer que ouvindo falar que era Jesus de Nazaré. Quando ele ouve dizer que era Jesus de Nazaré, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Mas disseram para ele que era Jesus de Nazaré, não disseram que era Jesus, filho de Davi. Como é que ele sabe que é filho de Davi? O que eu quero que você entenda é que esse cego, mesmo não tendo a visão física, ele consegue perceber que esse Jesus que está passando não é apenas o Jesus de Nazaré, mas é o próprio Filho de Deus, o Machia, o Messias que havia de vir. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse filho de Davi foi que chamou a atenção de Jesus. Porque esse homem entende que ele não é um homem comum. Esse que está passando não é um homem comum. Não é simplesmente uma pessoa comum que está passando pela... Não. Eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. E eu quero que você entenda isso, que a igreja dos dias de hoje, ela conhece muito, talvez, a Jesus, mas ainda não entendeu que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o homem comum. Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o filho de Maria e de José. Cristo é o Filho de Deus. E você vai entender onde eu quero chegar com isso. Porque a Jesus nós recebemos. O Cristo tem que ser revelado. Nós precisamos receber a revelação de que Ele não é apenas o filho de Maria e de José. Ele é o próprio Filho de Deus.
O que fez esse homem chamar a atenção de Jesus, a ponto de Jesus parar para atender esse homem, porque não havia só uma pessoa na beira da estrada mendigando. Na porta das cidades era o lugar onde os mendigos, aqueles pedintes, ficavam. Mas Jesus atende somente a esse homem. João capítulo 1, versículo 29. Pode pôr aqui para mim, por favor? João capítulo 1, versículo 29. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só... Olha, tá certo. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. Quem que João viu? Que vinha para ele. Próximo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele olha e vê quem? Jesus. Mas ele consegue olhar esse Jesus que está vindo e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João diz isso? João vem de uma linhagem sacerdotal. João ele é filho de Zacarias, que vem de uma linhagem sacerdotal, que foi preparado para ser um sacerdote. Então conhecia todo o ritual e sabia que haveria de vir um Cordeiro de Deus. Mas presta atenção, João conhecia o ritual do cordeiro que levava, ou melhor, do cabrito que carregava o pecado. Você lembra lá da expiação? Que colocava todo o pecado sobre um bode, e o bode levava o pecado de todos para o deserto, não era assim? Agora João olha para Jesus e fala assim: olha, esse cordeiro, ele não leva o pecado, ele tira. Esse aí esse é um sacrifício diferente de todos que tem todos os anos. Todos os anos tem que fazer um sacrifício, porque todos os anos tem que levar o pecado, mas esse não vai levar, esse vai tirar, vai arrancar. Aí diz o texto, continua ali, por favor. Se puder deixar o texto. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha o que ele diz: eu não o conhecia. Quem era João? João era primo de Jesus. Como é que ele não conhecia? Eu imagino que jogaram bola junto, soltaram pipa junto, quando criança. Agora ele olha para o primo e diz assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não o conhecia. Agora ele não está falando de Jesus o homem, ele está falando do Filho de Deus. Agora ele está entrando num novo nível de entendimento. Eu conhecia Jesus, o meu primo, o homem comum. Mas agora eu sei que esse não é um homem comum. Esse é o Cordeiro de Deus. Eu não conhecia. E olha o que ele vai dizer: mas para que ele fosse manifestado a Israel. Numa tradução diz assim: mas para que ele fosse revelado a Israel. Porque escute, a Jesus nós conhecemos, a Cristo tem que entrar num outro nível. A Cristo nós vamos entendê-lo por revelação. Não é por entendimento comum, não é por entendimento natural. Porque escute, Jesus é a figura do homem natural. Jesus é a figura do homem comum. Jesus é 100% homem e Cristo é 100% Deus. E Jesus carrega a divindade de Cristo e Cristo carrega a humanidade do homem. E tinha que ser assim. Porque era a única forma de Deus manifestar o Filho na terra. Tinha que ser por intermédio de um homem comum.
Aí João vai dizer assim, olha, eu vim para que ele fosse manifestado. Eu vim por isso, batizando com água, mas ele que está vindo após mim agora, vai batizar vocês com fogo e com espírito. Você entende? Você está entendendo? O primeiro estágio da vida cristã é conhecer o Jesus que veio pegar o meu pecado, o teu pecado e levar. Mas agora o segundo estágio é conhecer o Cristo, que não é mais agora um batismo apenas nas águas, mas é um outro nível que nós vamos entrar, que é fogo, é espírito. E a revelação só vem pelo Espírito. E João consegue olhar para Jesus e dizer: eu não conhecia, eu estou conhecendo um novo Jesus. Eu estou conhecendo a figura de alguém que é superior a um homem comum, que carrega uma divindade, que carrega algo que está fora do entendimento comum. Olha o que diz em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Você vai entender como que Jesus vai se manifestando ao homem, como Filho de Deus. Mateus 16, 13. Hello. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Próximo. Dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus está se apresentando como o quê? Como um homem natural. O que dizem os homens a respeito do filho do homem? Do filho de Maria, do filho de José? Olha a resposta. Eles disseram, uns dizem João Batista. Eles achavam que seria um substituto de João Batista. Outros dizem que é Elias, por causa dos sinais que ele faziam. Eles estão achando que é um Elias. Outros dizem que é Jeremias, um grande profeta. Se você hoje for a Israel e perguntar para um judeu não messiânico, dizer assim: você acredita em Jesus? Ele vai dizer sim. Mas quem foi Jesus? Um grande profeta. Um grande profeta. E outros dizem um profeta qualquer. É assim que eles veem. Você vê que ele está se apresentando como a figura natural de um homem. Quem dizem os homens a respeito do filho do homem? O Senhor é comparado a Elias, a João Batista, a um profeta. Aí ele continua a pergunta. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele está fazendo a mesma pergunta? Não, mudou a pergunta. A questão que a gente não consegue conectar muitas vezes o que está sendo falado, de que forma está sendo falado. Presta atenção, ele diz assim: e vós, o que dizeis que eu sou? Nós precisamos voltar lá em Êxodo, quando Deus fala com Moisés: vai lá e tira meu povo do Egito. Tá bom, Senhor, mas quando eu chegar lá no Egito e Faraó perguntar quem foi que te enviou, diga para ele que o eu sou te enviou. Agora você conseguiu perceber como é que ele está se apresentando? E agora, o que vós dizeis que eu sou? Agora ele está se manifestando como o próprio Deus, manifesto na pessoa de Jesus. Olha a resposta de Pedro. Simão Pedro respondendo disse:
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Apresentado como homem, é comparado como homem. Mas quando ele diz assim, não, agora que vocês são meus discípulos, quem é discípulo tem que entrar num novo nível de revelação de quem ele é. Quem é discípulo não pode mais entender Jesus apenas como um supridor de necessidade. Porque quando você conhece apenas a Jesus, aquele que faz milagre, aquele que é supridor de necessidade, você não se conecta com a eternidade. Você vive apenas por aquilo que ele faz hoje e aqui. Mas escute, Cristo é aquele que vai nos levar para o nível da eternidade, onde vai me desconectar das coisas naturais do homem para me conectar com as coisas eternas. Porque a função de Jesus não veio apenas para trazer cura e libertação, embora isso faz parte. A cura, milagres, libertações, os sinais fazem parte, mas isso não é eternidade. Isso são coisas boas para esse tempo. É a manifestação do poder dele. Mas preste atenção, ele não veio apenas fazer milagres, ele veio nos levar de volta para o Pai. E para a gente entender que ele veio nos levar de volta para o Pai, a gente precisa receber um nível de revelação que ele é o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus diz para ele. Continua o texto. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Presta atenção, não te revelou. O Cristo é revelado. A Jesus você aceita, mas o Cristo tem que ser revelado. Porque senão você vai viver apenas o evangelho do Jesus, do homem natural, do homem que busca a bênção, do homem que vem na igreja porque eu quero ser abençoado, do homem que vem na igreja porque eu quero uma porta de emprego, do homem que vem na igreja porque eu quero... Isso faz parte sim do que Deus tem como plano, mas o plano principal é vida eterna. O plano principal é conhecer o Cristo que vai nos devolver a paternidade com Deus, que vai nos conectar novamente com as coisas eternas do Pai. E o grande problema que nós percebemos hoje é que a igreja está apenas no evangelho de Jesus, mas não se fala mais da eternidade. Nós estamos sendo preparados para a eternidade, queridos, não para as coisas naturais. Quando você entende a eternidade, você não fica mais apegado àquilo que aconteceu ou deixou de acontecer. Sabe por que tem gente que ainda faz biquinho porque Jesus não deu o que eu esperava? Eu vim para a igreja achando que ia abençoar e não abençoou. Agora estou magoado, não vou mais para o culto. É porque você ainda não entendeu a eternidade. Você quer apenas o Jesus que faz milagre. Você quer apenas o Jesus que resolve problema. Você quer apenas o Jesus que manifesta alguma coisa. Mas escute, ele quer ser o Filho de Deus, o Cristo, que vai nos levar de volta ao Pai, nos conectar com o Pai. Olha o que diz lá em João capítulo 18. João capítulo 18, versículo 4. João 18, 4. Eu quero que você entenda a manifestação do Cristo. Como é esta manifestação do Cristo? Quando o Cristo se manifesta, o ambiente muda. As coisas mudam. Olha o que diz: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ele está no Getsemane, vai ser preso. Sabendo ele de todas as coisas que havia de vir sobre ele, olha o que diz. Próximo. Adiantou-se. Disse-lhe. Adiantou-se ao quê? Aqueles homens chegaram para prendê-lo.
E ele se adiantou e foi lá. A quem buscais? Quem vocês estão buscando? Quem que vocês querem? Próximo. Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Quem que eles estão buscando? Jesus o Nazareno. Mas escute, Jesus o Nazareno é filho de Maria e de José. Mas quem vai ser entregue na cruz não é o filho de Maria e de José, é o Cristo, filho de Deus. Aí ele tem que corrigir. Disse-lhe: eu sou. Disse-lhe o quê? E Judas, que o traíra, estava com eles. Próximo. Quando disse eu sou, recuaram e caíram por terra. Escute, enquanto eles estão tendo um contato com Jesus de Nazaré, está tudo normal. As coisas estão acontecendo naturalmente, normalmente. Mas na hora que eles falam assim: olha, a quem buscais? Jesus de Nazaré. Ele fala: eu tenho que corrigir isso, porque não é Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, que vai morrer na cruz. É o eu sou, o Filho de Deus, o Cristo. Aí ele diz assim: eu sou. Na hora que ele diz eu sou, irmãos, a presença do Cristo, a presença do Cristo, a presença do Cristo diz que todos caíram por terra. Escute, Jesus poderia ter dado fora agora, né? Todo mundo caiu pela presença da manifestação do próprio Deus. A glória de Deus se manifestou naquele lugar. E quando Cristo se manifesta, as coisas naturais perdem valor, perdem sentido. Quando a gente recebe a revelação do Cristo, aquilo que eu recebi, eu deixei de receber, não tem mais valor, porque a presença dele me basta, a glória dele me basta, a unção dele me basta. A presença do Cristo é diferente. Escute, quando a gente busca apenas o Jesus da forma humana, querendo apenas receber bênção e promessas, a gente se não recebeu, a gente não sente arrepio, não sente presença, não sente, porque ele não me deu o que eu queria. Mas quando eu venho buscar o Cristo, se ele não me deu nada, mas se ele se manifestou, a glória dele me basta, a presença dele me basta, a presença dele nos basta. Cristo, Filho de Deus, nos resgatou, nos comprou. O Cristo, Filho de Deus. Mateus 27, 17. Mateus 27, 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Jesus está sendo julgado por Pilatos. Quem foi levado? Jesus. Jesus, para aqueles homens, é um malfeitor, é alguém que está se levantando contra o Império Romano. Jesus não foi crucificado porque fazia milagres. Jesus não foi crucificado porque pregava salvação. Jesus foi crucificado porque estava falando de um novo reino. Ele foi levado como um preso político. Aí, olha o que diz: qual quereis que vos solte? Barrabás? Olha Deus usando Pilatos para ajustar, para colocar a coisa no seu devido lugar. Porque eles estavam levando Jesus, eles estavam revoltados porque Jesus, um homem qualquer, dizia que era filho de Deus. Isso era uma afronta para o judeu. Isso é uma blasfêmia. Como é que ele pode dizer que é filho de Deus? Aí estão levando Jesus, o filho de Maria e José, porque está dizendo que é filho de Deus. Aí Deus fala assim: peraí, eu vou ter que ajustar isso e mostrar que não é Jesus. Aí ele usa Pilatos para dizer: quem vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo?
Cristo é o Filho de Deus. Mas escute, Barrabás. Por isso que eu falei, guarda bem, Bar-Abas. Traduzir errado. O que quer dizer Bar-Abas? Filho de um pai. Então ele está dizendo assim: quem vocês querem que solte? Esse aqui que é filho de um pai qualquer? Ou esse Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus? Quem vocês querem que... Precisava fazer a substituição, porque foi no meu e no seu lugar. Precisava ser feita a substituição, apóstolo. Precisava pegar um filho de um pai qualquer. Um filho de um pai qualquer. Um filho de um pai qualquer. Filho de um pai qualquer, malfeitor, pecador, e que tinha tudo para morrer, para ir para o inferno. Aí ele está dizendo assim: ei, escute, quem vocês querem que solte? Esse aqui que é filho de um pai qualquer, ou esse Jesus, mas que é o Cristo? Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele morreu no meu e no seu lugar. Eu era um Barrabás. Eu era um Bar-Abas, filho de Antônio Matias. Aí veio o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu fui substituído. Não, você está morto no pecado, mas vou pegar meu filho e vou trocar. Você vai ser solto e livre. E ele vai no seu lugar para a morte. Ele vai no seu lugar para a morte. É esse Cristo, é esse Jesus que a gente precisa conhecer, que nos devolveu para a eternidade. É esse Jesus que substituiu a nós. Preste atenção. A palavra vai dizer que Jesus, quando está lá no Getsemane, orando, ele diz assim: Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Preste atenção. Não diz assim: a minha alma está angustiada pela morte. É até a morte. Você acha que Jesus estava angustiado porque ia morrer? Me diz uma coisa. Se um profeta se levantasse e falasse assim: olha, você vai morrer, mas fique tranquilo, depois de 3 dias você vai ressuscitar. Você ia ter medo? Eu ia dar glória a Deus, aleluia. Imagina ficar 3 dias morto, descansando, dormindo. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou angustiado. Eu estou angustiado. Porque eu vou me separar do Pai. Porque quando eu carregar o pecado deles, eu vou me tornar como um filho de um pai qualquer. Cheio de pecado, não cometido, mas porque ele precisava levar. Aí o Jesus o Cristo que o tempo todo ensina os discípulos a chamar Deus de Pai. Quando vocês forem orar, vocês vão dizer assim: Pai Nosso. Eu gosto tanto disso. Porque tem teólogos que ficam tentando achar nome para Deus. Tem que chamar ele de Jeová não sei o que. Tem que ser... Jesus simplificou tudo. Jesus falou assim: quando vocês forem orar, diga assim: Pai Nosso. Pai Nosso.
Mas esse Jesus que ensinou todo mundo a chamá-lo de Pai, quando está na cruz morrendo, ele olha para os céus e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Como é que alguém que chamou o tempo todo de Pai, que ensinou todo mundo a chamar de Pai, na cruz agora chama de Deus? É porque na cruz agora ele está com o seu pecado. E quando ele fala, minha alma está angustiada até a morte, é porque ele sabia que ali ele ia se separar do Pai, para nos devolver para o Pai. Ele precisou se separar do Pai. Por isso que a Bíblia vai falar que Deus teve que virar as costas. Teve que virar as costas, porque ele teve que pegar o nosso pecado. Agora ele está dizendo assim: eu, como um homem qualquer, não posso te chamar de Pai, mas eu vou me submeter a carregar o pecado deles e por alguns instantes me separar do Pai. Mas pela ressurreição eu volto para o Pai. Mas agora não volto como filho unigênito. Mas agora não volto como filho unigênito. Agora eu volto como primogênito. Agora eu volto como primogênito. Agora eu volto como primogênito de muitos filhos. Pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. O Cristo, o Filho dele, morreu por mim e por você, para nos conectar com a eternidade, para nos levar à eternidade. E quando a gente entende que a nossa conexão com Cristo é para a eternidade, a gente se desapega das coisas normais e naturais desse mundo. Quando a gente entende que Ele é o Cristo que nos conectou com a eternidade, não são com as coisas efêmeras e passageiras. E queridos, sabe quem que entendeu isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendeu o Cristo. Pega as cartas de Paulo, dificilmente você vai vê-lo chamando de Jesus. Ele o chama de Cristo. Aquele que está em Cristo. Mas ele teve que passar pelo Jesus. O encontro de Paulo foi com o Jesus, porque primeiro a gente passa pelo Jesus para chegar no Cristo. Mas ele entende. A igreja, quando ela entender a eternidade, quando você entender que nós estamos aqui pela eternidade, não é pelas coisas passageiras, não que a gente não tenha que buscar bênção, a gente tem que buscar e Ele vai nos abençoar. Ele vai dar prosperidade, Ele vai dar carro, Ele vai abençoar, vai trazer cura, vai trazer libertação. Mas se não fizer, olha o que diz a palavra. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12, 10. Olha o que diz 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Não, peraí, eu estou lendo certo? Está escrito que eu sinto prazer? Está escrito que eu sinto prazer? Mas como assim sinto prazer? Não parece uma doideira um negócio desse? Eu sinto prazer do que? Estou sendo perseguido. Eu sinto prazer do que? Nas fraquezas. Eu sinto prazer do que? Nas injúrias. Tem um pessoal me injuriando aí, rapaz. Só que quem apenas se relaciona com o Jesus das coisas naturais,
quando passa pela injúria, pela perseguição, vai embora da igreja. Os crentes de hoje não suportam a luta. Sabe por quê? Porque não entenderam a eternidade. Não entenderam que não é isso aqui. Isso aqui é passageiro. Eu sinto prazer nas perseguições. Já pensou chegar, apóstolo, glória a Deus, apóstolo. O que foi? Estou sendo perseguido na empresa. Ou você vai fazer biquinho e chorar também? Eu acho que Deus não me ama. Olha as perseguições que eu estou passando. Mas olha o que ele diz. Eu sinto prazer em todas essas coisas. Continua. Nas angústias. Por amor. Por amor. Por amor de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Desde que eu conheci e recebi a revelação do Cristo, as perseguições para mim, as necessidades para mim, as angústias para mim. Aí a gente pode cantar igual ontem. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, mas isso é verdade? Ou é só cantoria? Se Deus não fizer, eu não vou mais para o culto. Você sabia que tem gente que ameaça a Deus? Senhor, olha, se esse mês, olha Deus, Senhor, olha Deus, se não for esse mês, eu não vou mais. A quem você busca? A Jesus ou o Cristo? Pelo que sinto prazer. Olha para o teu irmão, diga assim: eu sinto prazer. Você é capaz de chegar no próximo culto aqui, depois de uma luta, de uma semana de luta, de guerra, de perseguição, e erguer tua mão e dizer: ou a sua adoração é condicionada ao que você recebeu ou deixou de receber? Ou a sua adoração está condicionada às circunstâncias da sua vida? Não aconteceu como eu esperava. Ei, queridos, alguns anos atrás eu passei uma das maiores lutas da minha vida. Um dos momentos mais difíceis da minha vida. O meu sogro teve um derrame, foi internado, ficou 15 dias internado. Faleceu na segunda-feira. Terça-feira foi sepultado. Terça-feira eu volto do sepultamento do meu sogro. Chego em casa, o telefone toca, meu irmão fala: corre aqui no hospital. Cheguei no hospital, meu pai estava morto. Teve um infarto. Sabe aquelas pauladas que a gente recebe na vida, que a gente fala: Deus, o Senhor não podia esperar pelo menos um mês, pelo menos uma semana, Deus. Senhor, eu passei 15 dias, irmãos, todos os dias indo visitar meu sogro no hospital, dando força para minha esposa, para a família. Ele faleceu, eu corri atrás de tudo, cuidei de tudo. E quando eu cheguei no hospital, meu irmão falou: pai está morto. Irmãos, eu sentei assim, acho que eu fiquei, apóstolo, eu fiquei acho que uns 30 minutos assim parado, sabe? Tentando entender.
Eu me lembro quando eu fui fazer o culto fúnebre do meu pai. Aí nós fomos cantar alguns louvores, eu chamei o pessoal da música, falei, escuta, eu não quero esses louvores de enterro. Nós vamos cantar só adoração. Eu me lembro como se fosse hoje, eu abri o culto fúnebre, cantando, grande é o Senhor e muito digno de louvor. A alegria de toda a terra, no velório. Sabe por que eu cantei isso? Porque eu sei que a minha separação dele foi momentânea. Porque eu vou encontrá-lo na eternidade. Eu sei que eu vou encontrá-lo na eternidade. Mas só conseguimos entender essas coisas quando entendemos o propósito, a eternidade. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 4:17. 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Não, agora o apóstolo Paulo está de brincadeira. Leve e momentânea? Como assim? Sofreu naufrágio, foi açoitado, foi preso, foi a nossa leve e momentânea tribulação. Hã? Leve e momentânea? Tá de brincadeira. A gente passa uma lutinha, já está querendo desistir. A gente passa uma guerrinha, a gente já está querendo parar tudo. Aí chega o Paulinho e diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Aí vai ficando pior. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós leve, momentânea, produz para nós peso. Produz peso de glória muito excelente. Escute, aonde você viu na Bíblia dizer que bênção produz alguma coisa? Alô? Tem alguém aí? Aonde tem na Bíblia dizendo que bênção produz alguma coisa? Aí chega Paulo e fala assim, a leve e momentânea tribulação produz peso de glória muito excelente. Próximo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. Olha, sabe o que Paulo está dizendo? Aquele emprego que você recebeu, aquela porta que você orou, que você jejuou e abriu, um dia vai fechar. Aquele carro que você sonhou e orou e até deu uma oferta e comprou, Gostei, vamos aplaudir isso. Sabe o que ele está dizendo? Bênção é temporal. O carro um dia acaba. A porta um dia fecha. Aquilo que você ganhou e contou como bênção, um dia acaba. Mas ele fala assim, essas coisas são temporais.
Mas as que não se veem, as que não se veem, as que não se veem, são eternas. Mas só entende isso quem recebe o Cristo. E entende que o Cristo nos conecta com as coisas eternas. Eu posso perder qualquer coisa aqui. O que eu não posso perder são as coisas eternas. Eu posso perder qualquer coisa aqui nesse mundo. O que eu não posso perder são as coisas que estão na eternidade. Por isso eu não posso me apegar em bênçãos. Bênçãos são temporais, são passageiras. Eu não estou dizendo que a gente não tem que buscar, entenda bem. Nós temos que buscar sim. E Deus vai nos abençoar e já tem nos abençoado. Mas esse não é o evangelho completo. O evangelho completo é a eternidade. Esse evangelho de coach que Deus vai dar, Deus vai fazer, eu vou subir o topo do monte. Na hora que não subir no topo do monte, desvia, vai embora. Porque não entendeu o Cristo da eternidade. Que pega a gente aqui e fala: isso aqui é passageiro, filho. Você apega a isso não. Paulo entendeu isso. Por isso que ele fala: aquele que está em Cristo é nova criatura. Por isso que ele fala assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Ele vai falando do Cristo. Ele não fala, ele vai falando de Jesus, vai falando do Cristo. E eu entendi. Vamos lá para Filipenses. E eu já vou para o final. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Olha o que Paulo vai dizer. Filipenses 3, 8. E na verdade, tenho também por perda algumas coisas. Eu tenho também por perda algumas coisas. Todas as coisas. Mas espera aí, mas o evangelho de hoje é ganhar, não é perder. Alô? O evangelho de hoje, Deus vai dar, 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 Deus vai dar. Aí Paulo fala assim: quando eu conheci o Cristo, eu abri mão de todas as coisas. Eu tenho todas elas por perdas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Quando eu tive a excelência do conhecimento de que Ele é o Cristo, todas as coisas para mim perderam valor, perderam sentido. Sabe por que a gente ainda é apegado a coisas? Porque conhecemos apenas o Jesus, mas ainda não temos o Cristo. Quem vive apenas conhecendo o Jesus quer coisas. Quem conhece o Cristo quer eternidade. Ei, eu vim plantar um fundamento apostólico. Olha, continua o texto. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Eu abri mão de tudo. Quem conhece a Cristo abre mão de tudo. Quem conhece a Cristo abre mão de tudo. Tudo. Pelo qual sofri perda de todas as coisas. Próximo. E as considero como escória. Uma tradução diz assim: considero como esterco. Sabe o que é esterco, irmão? É isso aí mesmo. Considero como esterco. Não sei, porcaria. Diante do que está preparado para mim. Isso aí? Essa luta, essa guerra, para com isso. Comparado com a eternidade, com o que Ele vai te dar na eternidade, comparado à salvação que está em Cristo Jesus.
para que possa ganhar a Cristo. Se eu quero ganhar a Cristo, eu tenho que abrir mão de tudo. Mas a gente quer tudo para servir a Jesus. E Paulo fala, não, eu para conhecer a Cristo e servir o Cristo, eu abro mão de tudo. Eu deixo tudo. Próximo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem da fé, que vem de Deus pela fé. Próximo. Para conhecê-lo e o poder da ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Numa tradução ele diz assim, para ver se de alguma forma eu recebo a ressurreição em Cristo. Agora, querido, se Paulo está dizendo que abriu mão de tudo para ver se de alguma forma, coitado de mim, coitado de você. Paulo, que abriu mão de tudo, está dizendo, eu fiz isso tudo para ver se de alguma... Eu estou vendo se ainda vou conseguir. Agora imagina eu e você, que às vezes não conseguimos abrir mão da cama para vir buscar. Imagine você que está aí no online, que hoje está chovendo, não quis sair de casa porque está chovendo. Aí Paulo fala assim, eu abri mão de tudo para ver se eu consigo receber a ressurreição em Cristo. Mas apóstolo, o que tem tudo isso a ver com o cego Bartimeu? O cego Bartimeu, ele fala assim, Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo, Jesus, tu és o Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Presta atenção, ele não fala assim, Jesus, filho de Davi, me cura. Ele fala, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia, misericórdia, pega esse miserável e põe no seu coração. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou pedindo para o Senhor curar a minha vista. Eu quero acessar o teu coração. Pega esse mísero aqui e coloca no teu coração, porque eu sei que tu és o Cristo. Ei, quando a gente sabe quem Ele é, a gente acessa o coração e não as mãos. Quando eu recebo a revelação de quem Ele é, eu não busco a mão, eu acesso o coração. Porque se eu acessar o coração, eu vou ter o que Ele tem nas mãos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia desse pobre miserável, esse mísero que não tem direito a nada, que não merece nada, mas porque tu és o Cristo, Filho de Deus, deixa eu acessar teu coração. Olha o texto, versículo 47 do capítulo 10 de Marcos. Já vou encerrar. Quem aqui me dá 5 minutos? Deixa eu ver, 5, 10, 15, 20. Não, brincadeira, irmãos. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A convicção de que Ele é o Cristo. Quem tem essa convicção, nada para.
Oposições não param o teu clamor, a tua busca pelo Filho de Deus, pelo Cristo. Aí ele diz assim, e muitos repreendiam para que se calasse, e ele clamava cada vez mais, versículo 49, e Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego, e Jesus parando disse que o chamassem. Agora escute, cego a gente chama ou cego a gente traz? Vou perguntar de novo, cego a gente chama ou cego a gente traz? Mas Jesus mandou chamar. É porque quem já recebeu a revelação do Cristo já tem visão espiritual. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele mandou te chamar. Mas Ele chama aqueles que já recebeu a revelação de quem Ele é. Ei, escute, se você é daquele crente que ainda alguém tem que carregar, é porque você ainda não sabe quem é o Cristo. Se você é daquele crente que ainda alguém tem que ficar ligando para você vir para a igreja, alguém tem que estar insistindo para você vir, o pastor tem que ficar cobrando você para fazer alguma coisa, é porque você ainda não teve a revelação. E quem não teve a revelação, alguém tem que carregar. Mas quem já teve a revelação, Ele chama. Ele chama. Ele chama. Olha para o teu irmão de lado e diga assim: Ele está te chamando. Ele está te chamando. Mas olha a ignorância dos outros. Olha a ignorância dos outros. E Jesus chamando, mandou chamar o cego, dizendo-lhe. Aí eles foram lá e disseram assim: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Eles mandaram ele calar a boca, ele continuou gritando. Tem bom ânimo. O problema é você. Qual foi a hora que eu desanimei? Vocês mandaram eu me calar, eu continuei gritando. Que conversa é essa? Tem bom ânimo. Para com isso. Ele tá me chamando porque eu não parei, eu continuei. Ele está me chamando porque veio a luta, a guerra, a dificuldade, mas eu sei quem Ele é. E porque eu sei quem Ele é, eu busquei o coração dEle. Eu acessei o coração dEle. E quando eu acesso o coração dEle, Ele manda me chamar. Ele está chamando alguém aqui hoje. 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 Ei, Ele está dizendo: você suportou a luta, você suportou a guerra, você enfrentou os problemas e você está aqui. Você veio. Já é o 17º dia e você está aqui. Peraí. Deixa eu acabar. Tem bom ânimo. Levanta. Ele te chama. Levanta. Ele te chama. Levanta. Ele mandou te chamar. Ele mandou te chamar. Mas tem um monte de miserável pedindo esmola. Tem um monte de miserável passando necessidade. Mas só você
reconheceu que Ele é o Cristo. E Ele mandou te chamar. Ele mandou te chamar. Ele mandou te chamar. Ele mandou te chamar. Eles pensavam que você estava desanimado. Eles pensavam que você estava destruído. Eles pensavam que você não ia chegar a lugar nenhum. Eles achavam que você estava derrotado. Mas Ele mandou te chamar. Já estou indo ao seu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro. Eu vou. Já estou indo ao seu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao seu. Já vou acabar. Já vou acabar. E lançando ele de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Você não tem noção do que é lançar a capa. A capa era a autorização para pedir esmola. Era uma identificação. Quem tinha a capa tinha autorização para colher esmola. Jesus já tinha curado ele? Não. Mandou chamar. Mas antes de ser curado, ele eu não preciso mais da capa. Sabe por quê? Ele me chamou. Ele me chamou. Ei, tem coragem de jogar a capa fora? Tem coragem de jogar a capa fora? Ou você vai falar, vou levar a capa, vai que... Eu vou levar a capa, vai que ele não faz. Ele não fez. Mas eu não quero mais a capa. Porque eu sei que quando eu encontro Cristo, quando eu sei que eu encontro Cristo, eu não volto mais a mesma pessoa. Eu não volto mais a mesma pessoa. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Primeiro ele falou: eu quero o teu coração. Aí Jesus falou: já que você quis meu coração, o que você quer que eu te faça? Aí ele fala: eu quero ver. Ele não pediu a cura primeiro. Ele pediu acesso ao coração. Agora eu quero a cura. Olha a resposta de Jesus: eu quero ver. Jesus, falando, disse-lhe: e que queres que eu te faça? Ele: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te... A tua fé é o quê? A tua fé é o quê? Mas ele pediu salvação ou cura? É que quem reconhece o Cristo tem acesso à salvação e à eternidade. Só que no pacote da salvação e a eternidade tem o quê? No pacote da salvação e da eternidade tem o quê? Ei, a salvação é completa. Vem bênção, vem prosperidade, vem porta aberta, vem libertação, vem mover, vem unção. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? Senhor, que eu tenha vista. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho.
acessa o coração dele. Você é capaz hoje de dizer para ele: eu abro mão de tudo, só para ter eternidade. O que vier a mais é lucro. O que tu tiver de fazer, Senhor, a mais vai acontecer. Mas eu quero primeiro o teu coração. Eu quero primeiro o teu coração. Deixa eu acessar teu coração, Senhor. Pega esse mísero e põe no teu coração. E eu sei que aquilo que tu tens para fazer, tu vai fazer. Precisamos parar de vir só buscar bênção. Precisamos vir muito mais pela eternidade, pelas coisas eternas, que não vão se acabar, que não vão se desgastar com o tempo. Se nós como igreja entendemos isso, se nós começarmos a fazer as pessoas entenderem a eternidade, nós vamos ter menos crente desviando. O problema é que a gente está ensinando muito a receber bênção. E quando não tem a bênção, eu vou embora. Quando essa música, Se Deus Fizer, Ele é Deus. Quem gravou essa música foi o Delino Marçal. O ano passado, um maluco surtado entrou na igreja onde a mãe dele estava orando, com a barra de ferro, e bateu na cabeça dela e matou ela dentro da igreja. Passado alguns dias eu liguei para o Delino. Falei: Delino, como é que você está, meu querido? Ele falou: apóstolo, eu nunca pensei que eu ia ter que viver uma canção como eu tenho que viver agora. Mas só estou conseguindo passar por isso porque eu creio na eternidade. Porque se a gente não crê na eternidade, irmãos, a gente é sucumbido pelos problemas, pelas perdas, pelas dores. Nós passamos aí pela pandemia. Foram dias terríveis. Foram dias terríveis. Teve dia que eu chorava na varanda do meu apartamento, dizendo: Deus. E mais do que nunca a gente teve que se apegar. Eu converso com tantos pastores e vejo pastores dizendo assim: olha, depois da pandemia, o que tem de crente que desviou e não voltou mais? Eu falei: não, pastor, a pandemia não desviou ninguém, só revelou os desviados, que estavam dentro da igreja, mas não conheciam o Cristo. Eu ouvi crente de muitos anos dentro da igreja que perdeu o ente querido e falou: por que Deus? Onde estava Deus? Por que Deus? Ele é Deus. Ele está nos colocando na eternidade. Não é nessas coisas aqui. Isso aqui passa. Isso aqui vai acabar. Mas Ele continua. Vai tudo continuar na eternidade. Você pode erguer suas duas mãos aos céus. Peça para o Cristo se revelar a você hoje. Fala para Ele: eu quero a excelência de Cristo na minha vida. Eu quero a excelência de Cristo na minha vida. Eu quero uma experiência com o Cristo. Ainda que eu passe por lutas, por guerras, eu continuar dizendo: Tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor da minha vida. Há alguns anos atrás, o meu irmão mais velho foi acometido de um câncer. E a última noite de vida dele, eu passei com ele no hospital. Imagina você ver uma pessoa sendo consumida por um câncer,
um pastor, ele era um pastor. E eu lembro que aquela noite eu ali do lado da cama dele, eu falei: Deus, eu já orei por tanta gente e foi curado de câncer. Estou vendo meu irmão morrer. Não foi fácil. E eu lembro que aquela noite, com aquela dor, aquela angústia, porque a médica falou: olha, ele está nos últimos momentos da vida dele. E eu, ali no hospital, eu levei meu notebook e coloquei do lado da cama ali sentado. E eu falei: deixa eu ouvir alguma música. Entrei lá nos arquivos de música e cliquei na primeira música, eu botei lá, nem vi qual que era. Na hora que eu coloquei, cantou aquela música: será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Deus falou: até na dor eu ensino que eu sou Deus. Até na dor, até na angústia, eu sou Deus. E só consegue entender isso, permanecer em pé, quem tem a revelação do Cristo. E eu estou vendo aqui vários pastores. Pode perguntar a qualquer um deles se não tiverem vontade de desistir, por causa das dores, das dificuldades. Mas sabe o que nos mantém em pé? É o Evangelho da vida eterna em Cristo Jesus. É o Evangelho da vida eterna. Porque isso aqui é passageiro. Vai passar, vai acabar. Mas o Cristo permanece. Ele continua sendo o nosso Cristo, o nosso Salvador, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Fecha os teus olhos. Fala com Ele. Enquanto os queridos vão ministrar uma canção de adoração ao Senhor. E eu gostaria de pedir a você que você hoje adorasse como você nunca adorou antes. E não interessa a tua luta, a tua guerra, a tua dificuldade, teus problemas. Hoje derrama teu coração para o Cristo. E fala assim: revela-te a mim. Revela-te a mim. Revela-te a mim. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Quero conhecer o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu quero a revelação desse Cristo na minha vida. Eu quero esse Cristo que me faz passar por lutas e permanecer de pé. Eu quero esse Cristo que me faz dizer que a minha leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória eterna que está em Cristo Jesus. Fala com Ele, fala com Ele. Derrama teu coração. E eu me rasgo